Bom dia a todos. Eu vou dar sequência às 4 últimas aulas, nas 2 últimas semanas. E eu vou começar falando sobre os 6 estágios do crescimento, que foi uma aula ministrada pelo professor Denis, e como você gerencia o crescimento dentro de um negócio. Por que é importante o crescimento de uma empresa? Na aula foi explicado que para você oferecer um serviço com uma maior eficiência, o crescimento ele é importante não só para a empresa em si, mas para a sociedade a qual ela está inserida. Nós não podemos enxergar uma empresa só como um ser isolado. Ela é um organismo e ela recebe influência da sua parte exterior e ela influencia aonde ela está inserida. Então, eu acredito que você investir no crescimento de uma empresa, de uma instituição, de uma organização, você está beneficiando não só as pessoas que trabalham dentro dessa organização, mas toda a comunidade onde ela está inserida. Essas empresas, elas, lá na Babson, eles argumentam que as empresas elas crescem em estágios. Você tem estágios que você precisa enxergar, você tem que enxergar quais são esses estágios para você poder se localizar, qual que é a sua ação, qual vai ser a ação que você tem que tomar de acordo com aquele estágio, Como foi dito antes, aonde eu estou, o que eu sou e aonde eu quero chegar. Então, nesse conceito dos estágios de crescimento da instituição, também se aplica essas questões básicas. Algumas questões centrais, que esse crescimento pode causar dentro de uma organização antes da gente dar início. A mudança no modo de gestão, a importância das pessoas, planejamento, sistema, como eu disse ontem. A empresa ela não é um organismo, uma instituição que não sofre influência, ela é uma instituição que influencia e sofre influência do seu meio externo, sofre influência das pessoas que trabalham dentro dela, das pessoas que estão insercidas dela, então isso é muito importante. A aquisição de recursos necessários antes do crescimento, então em uma das fases é necessário você saber o quanto que você vai precisar para você ultrapassar aquela fase, é preciso você saber onde você vai adquirir esses recursos para poder alcançar essa fase. E a capacidade de liderança e de gestão compatíveis com a fase, Você ter os colaboradores necessários para cada fase que essa organização vai ter. Bom, o estágio 1 é o estágio da existência. É o início, O proprietário ele é responsável pela organização, praticamente ele faz tudo. Ele faz a parte de finanças, venda, compra, ele está totalmente inserido na administração da empresa, E um dos seus principais problemas é em torno de dinheiro, recursos, qual vai ser o seu produto, entendeu? Muitas vezes, mesmo quando uma organização começa e você tem uma ideia de um produto, às vezes com o andar da carruagem, com as tentativas, como foi dito aqui antes, você acaba descobrindo que aquele produto não vai dar muito certo e você vai tentar outro. Também o estágio da existência, eu acredito que seja uma fase de tentativas. A fase da sobrevivência. Nessa fase ainda tem a participação ativa do proprietário, mas ela já vai dando os primeiros passos e já vai mostrando que é uma organização que é viável. Ela já conquistou a confiança de alguns clientes, E isso já faz com que ela caminhe alguns passos, um passo após o outro. As preocupações agora passam a ser com caixas, ativos, as receitas, as despesas, lucros e os ciclos dos negócios. No estágio 3,
ela já começa a ter a estabilidade. Ela já conquistou o seu mercado, o seu cliente, já tem uma certa confiança naquele seu produto, ela já sabe que pode contar com aquele cliente. Então, começa o pensamento de dar voos mais altos, né? Começa a pensar que eu posso investir, quanto eu posso investir, aonde eu quero chegar, entendeu? Se eu posso iniciar um novo produto, se eu posso inovar num novo produto, se eu posso inovar num novo sistema de produção que me reduza os lucros, né, para mim ter uma margem de lucro, um custo um pouco maior, mas sempre pensando nesse sentido. Né? É uma fase assim que a fase do pensamento, eu acredito. Eu começo a pensar se vai ser viável, fase de planejamento também. Começa essa fase. Crescimento. Já pensei, vi que é viável, vi que aonde eu posso conseguir os recursos, aonde eu posso investir. Então, eu já parto para a ação. Eu já vou e invisto naquilo que eu quero. Né? Aumento da produtividade e a preocupação passa a ser com a continuidade da lucratividade. Nessa fase do crescimento, já tem um pouco menos da mão do proprietário. Ele já passa a designar serviços a outras pessoas. Né? Até porque ele já está pensando no crescimento, então ele não vai conseguir administrar tudo isso sozinho. Então ele já começa a ir à procura de mão de obra qualificada para poder estar ajudando nesse estágio do crescimento. O estágio 5 é o estágio do decolar, né? Como a empresa já teve os meios financeiros, as estratégias, já tem os níveis mais altos, agora ela só pensa em crescer. Nessa parte, o proprietário ele já sai da parte de fazer mesmo acontecer, ele só vai na parte de administração, de supervisionar cada setor, né? Ele já tem a mão de obra qualificada, já tem os supervisores, ele já procura designar serviços para cada setor da empresa. E o estágio 6, que é o último estágio, que é o gerenciamento, que é gerenciar o crescimento. Né? Que aí a gestão já está totalmente descentralizada. Essa parte de gerenciamento do crescimento já são as grandes empresas, as multinacionais, que praticamente algumas delas de capital aberto nem tem dono, né? E ela só já tem um pessoal adequado, os sistemas são extensos e bem desenvolvidos. Então ela já tem um sistema integrado de gestão dentro dela que já funciona, já ajuda, né? Eu penso que já não é mais a pessoa em si que vai designar os serviços. Uma empresa que tem um sistema integrado de gestão, o sistema adequa qual vai ser a atividade que que o colaborador vai fazer, aquele que foi designado para aquela missão. É uma fase de mais estabilidade. Bom, nessa aula, ele deu o estudo de caso que foi a respeito da Nancy Scoff, que é uma empresa de café lá nos Estados Unidos, e ela é concorrente da Starbucks, era concorrente direto dela, e da Dunkin' Donuts, se eu não me engano, também. Então, é uma empresa familiar. A Nancy fundou essa empresa em meados de 1970, 73, se eu não me engano, e ela começou pequena, né? Como já foi dito aqui por um dos meninos, era uma empresa pequena, a mãe começou administrando essa empresa e viu que o negócio era lucrativo, que estava obtendo resposta da onde ela estava inserida, e ela começou a crescendo, foram abrindo outras lojas,
E quando ela chegou a um estágio de umas 7 lojas, mais ou menos, a Nancy acabou ficando doente. E a filha dela, a Beth, que estudou na Babson, se formou na Babson, estava com carreira sólida, com carreira, se não me engano, na parte administrativa da Johnson & Johnson, se eu não me engano, voltou e com a morte da mãe ela assumiu os negócios. O que ela fez? Já que ela estava assumindo, ela comprou a parte dos irmãos, né? Uma parte de um irmão, se eu não me engano, ficou ela e a irmã administrando. E ela foi em busca de... Ela viu, fez as análises necessárias, que a empresa da mãe dela tinha condições de crescimento, estava na parte de estabilidade, né? Tinha a estabilidade necessária, então ela foi em busca de novos recursos. Qual foi a estratégia da Nancy? Como ela tinha 2 concorrentes fortes no segmento, no caso a Starbucks e a Dunkin' Donuts, ela procurou um outro caminho. Qual o caminho que ela procurou? Esses dois segmentos, essas 2 empresas, eles não trabalham em centros comerciais dos Estados Unidos na época, que eram nos shopping centers. Então, o que ela fez? Ela foi para os centros comerciais. Então, assim, praticamente ela era sozinha naqueles centros comerciais. Essa foi a visão que ela teve para poder ter a sua estratégia de crescimento. E isso foi muito bom para a empresa, porque de 7 lojas que ela tinha quando ela assumiu, ela chegou a 30 lojas em menos de 10 anos, se eu não me engano. A fase de estabilidade da Nancy Coffee foi quando ela recebeu uma proposta da Starbucks, porque até então a Starbucks não tinha essa visão de continuar, de inserir as cafeteiras em shopping centers. Então isso chamou a atenção deles e eles quiseram fechar o negócio, comprar algumas lojas para poder dar continuidade no negócio da Nancy Coffee.